Olá, amigos. Existem demônios? Eles nos causam mal? Nós queremos responder essa questão hoje nesse vídeo e vamos dar detalhes sobre isso no final. Nós estamos analisando Lucas capítulo 8, versículo 26 a 39, que relata exatamente um milagre de Jesus. Temos registro de 4 milagres em Lucas, onde Jesus mostra o seu poder sobre a natureza. Temos o relato então de um exorcismo que Jesus praticou em Gerasa, numa cidade fora do território de Israel. Era uma pessoa possessa e que veio ao encontro de Jesus e diz: Jesus, filho do Altíssimo. E ele pede para Jesus não o destruir. É interessante, no Evangelho de Lucas, até os demônios confessam Jesus como Filho de Deus. E aí, diante dessa reação, dele, Jesus se dirige a ele e procura resolver o seu problema. Esse homem possesso era muito violento, andava nu, morava no cemitério, tentavam dominá-lo, acorrentá-lo e não conseguiam. E então, diante da presença de Jesus, ele teme. E Jesus pede o nome do demônio e ele responde que é uma legião, quer dizer, eram muitos demônios que estavam naquele homem. Mas mesmo sendo muitos, nós temos que ter uma consciência: Jesus é o Filho de Deus. E aí está a questão, que o erro que muitos cometem, pensam que os demônios têm o mesmo poder de Deus. Não. Os demônios são espíritos maus. São anjos decaídos. Tem os anjos bons, que servem a Deus, e tem os anjos maus, que praticam o mal. E por isso, eles têm mais poder que um ser humano, mas não têm mais poder do que Deus. E diante disso, Jesus ordena para sair e eles pedem para não destruí-los, mas para permitir que entrassem em porcos que estavam ali. Naquele tempo criava os porcos assim soltos, não fechados como hoje. E eles pedem e Jesus consente. E os porcos correm morro abaixo e acabam dentro de um lago e morreram. O que aconteceu? Quando viu isso, as pessoas foram contar isso para os donos, e em vez de olhar o milagre que Jesus fez, porque o homem agora estava sentado calmo ao lado de Jesus, eles pedem para Jesus se retirar. Aqui temos essa triste realidade. Muitas e muitas pessoas valorizam muito mais as coisas materiais do que a salvação de Jesus.
Foi o caso desses moradores da cidade. O prejuízo financeiro para eles era muito mais importante do que aceitar Jesus como seu Salvador. Porque Jesus veio ali para isso, para se apresentar para aquela gente como Messias, como Salvador, como Filho do Altíssimo. E diante disso, então Jesus se retira e o homem curado quer acompanhar. E aí vem uma questão muito importante. Jesus diz para o homem: volte para sua casa, conte o que Deus fez por você. O que Jesus fez, Jesus aqui coloca como Deus fez. O que significa? Jesus é o verdadeiro Deus. E por ele ser o verdadeiro Deus, ele tem o domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre os demônios. Amigos, agora vem uma explicação importante que eu coloco aqui nesse final, que é importante. Muita gente exagera exatamente com o poder dos demônios. Tem pregadores que usam isso para incutir medos nas pessoas, e em todas as coisas vem a ação dos demônios. Por exemplo, doença para eles é coisa do demônio, a possessão demoníaca. Está errado, amigos. Como é que nós precisamos ver doenças e outras adversidades? Tudo tem a sua origem no pecado. A origem de todo mal está no pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. E ele é a causa da morte. Morte e afastamento de Deus em primeiro lugar, amigos. Morte física é quando a gente vai pro cemitério. Mas morte, no conceito bíblico no geral, é afastamento de Deus. E este afastamento traz sofrimentos. Então é o pecado. Não precisa ser uma possessão demoníaca direta. Mas todas as coisas, todo o sofrimento tem a sua origem no pecado que causa a morte. Isso a gente pode ver lá claramente lá no Jardim do Éden. Depois que o homem pecou, Deus disse que no suor do teu rosto comerás o pão. Para a mulher ele diz: em dores darás à luz os teus filhos. Quer dizer, isso é morte. Isso é consequência do pecado. E essas consequências também acompanham o cristão aqui no mundo, porque nós, mesmo cristãos, continuamos pecando e por isso nós temos a consequência do pecado. Mas nós sabemos também o outro lado. Cristo, aquele Filho do Altíssimo, veio exatamente para destruir todos os poderes, inclusive o poder do pecado, da morte, o poder dos demônios. Enfim, Cristo veio para estabelecer o seu domínio sobre todas as coisas. E todo aquele que crê em Cristo, ele não precisa temer nada. Não precisa temer demônio, não precisa temer morte, não precisa temer doença. Porque, como diz o apóstolo Paulo, em Cristo somos mais que vencedores. É importante que nós tenhamos isso em nossa consciência. Cristo está acima de tudo, tem o poder sobre todos os poderes e é o nosso Salvador, e crendo nele, nós não precisamos temer nada. Que Deus conceda essa fé a cada um de nós. Amém.